Deus, obviamente, sabe que sofremos. Por que Deus não interrompe os sofrimentos? Por que Deus permite que nós soframos? Por que Deus permite que as aflições nos esmaguem tanto e tantas vezes? Quero ler com você um trecho de uma história que é bem conhecida. Está aqui no Evangelho de João, capítulo 11. Vou ler só o verso 14 e o verso 15, que diz assim: Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Preste atenção no verso 15. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Esse episódio, ele foi cercado por grande emoção e comoção. Jesus, certamente, na maioria das vezes acompanhado por seus discípulos, ficava hospedado na casa de Lázaro e das suas irmãs, Marta e Maria. Jesus amava Lázaro. Era uma família que os acolhia, que ajudava no ministério de Jesus. Jesus tinha um relacionamento mais próximo com eles. Tanto que, quando Lázaro ficou doente, lá na aldeia de Betânia, Maria, junto com a sua irmã Marta, elas, obviamente, vendo seu irmão morrer, o primeiro pensamento lógico é o quê? Jesus cura os enfermos, liberta os encarcerados. Com um toque, com uma palavra, ele não precisa nem vir aqui, é preciso só informar a ele o que está acontecendo. Ele vai dizer uma palavra de lá, ou se ele vier aqui, enfim. A gente já viu ele fazer tantas vezes com tantas pessoas. E ele ama o nosso irmão. Então, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Esperavam que Jesus fizesse alguma coisa, mas Jesus demorou, não foi lá imediatamente. E as aflições só aumentaram. Lázaro sentiu a dor da morte. Lázaro morreu, as irmãs sofreram, choraram. Não entenderam certamente. Como um amigo delas, apesar de mestre amigo da família, curou tantos, salvou tantos, e não olhou para eles. Deixou Lázaro morrer. E Jesus, depois de passados 2 dias no lugar em que estava, resolveu seguir para Betânia. E ele falou com os discípulos. E aqui está localizado, durante o que Jesus está falando com os discípulos, o que nós lemos. Nosso amigo Lázaro, verso 11, isso os dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que estivesse falado que estava repousando, que estava dormindo. E aí está o que lemos. Jesus disse que Lázaro estava morto. Não só o amigo dele, mas o amigo dos discípulos. O nosso amigo Lázaro morreu. Certamente a mente dos discípulos pode ter ficado, mas por que nós demoramos? Por que ele não foi curado? Quantas curas eles estavam vendo? E eu quero chegar em um cerne, para que esse vídeo não fique muito longo. Por vossa causa eu me alegro de que lá não estivesse. Jesus está dizendo, por vossa causa, vossos discípulos, e por inferência a cada um de nós que sofremos, que passamos por aflições, e a cada pessoa. Jesus vê e diz, por vossa causa eu me alegro de não estar lá. É claro que Deus é soberano para agir segundo quer na vida de cada pessoa. No entanto, ele usa muito o sofrimento
as aflições, tanto para chamar aqueles, tem até aquele ditado, quem não vem pelo amor, vem pela dor, não é uma verdade absoluta isso, mas é verdade que Deus muitas vezes usa as aflições e os sofrimentos para chamar os seus, para que o evangelho chegue ao coração das pessoas, mas também aqueles que já são seus, que já andam em novidade de vida, que já creem em Cristo. Muitas vezes, Deus deixa que as aflições cheguem até nós e nós o chamamos, nós oramos, nós dizemos, Deus, nós vimos o Senhor fazer tanta coisa. Muitas vezes, através das nossas orações, Deus age em favor dos outros, mas Ele não vem em nosso socorro. E a resposta é a mesma, creio eu. Eu me alegro de que lá não estivesse, ou seja, eu me alegro que eu não tenha impedido que a aflição tenha vindo, que a dor tenha vindo, que o choro tenha vindo, que o moer que a aflição causa tenha vindo. Por quê? Para que possais crer. Mas vamos ter com ele. No caso específico aqui, eles veriam uma ressurreição de um morto, mas isso se expande para muito mais. É para o nosso bem, porque nós cremos, nós crescemos em fé. Uma coisa é um escritor estudar um livro, livros de paisagens, e escrever sobre o lugar. Outra coisa é alguém que viajou até lá, ter a experiência do lugar. Uma coisa é conhecer de ouvir falar, outra coisa é ver com os olhos, como disse Jó. Quando nós passamos esses momentos em que somos espremidos na aflição, nós encontramos dentro de nós o sentido que faz e que há e que deve haver pulsante todos os dias, de que precisamos de Deus a todo momento, de que precisamos estar com Ele a todo momento. Jesus muitas vezes não nos livra das aflições e passamos e sentimos dor, e muitas vezes até nos perguntamos por que disso acontecer, mas Ele é soberano e Ele sabe que é para o nosso bem. Porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não necessariamente para o bem segundo o mundo, né? Mas para o bem segundo Cristo. Bem-aventurados são quem? Os que choram, não é? Não são os que andam por aí sempre sentindo-se cheios de si e numa falsa alegria. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados que são perseguidos. Esses são os felizes. Então, Deus não nos livra das aflições, muitas vezes, como mostrado aqui, nessa ocasião, para o nosso bem, para que possamos crer. Porque Ele sabe que o livrar de uma dor momentânea não se compara com a dor que teremos à frente, se não aprendermos a confiar nele, a andar com Ele, a crer e a dar o valor devido a glória dele, que é o que nós temos de mais precioso. A Jesus Cristo. Amém? Então, que as aflições na minha vida, na sua vida, sejam momentos de aprendizagem que vão passar. Se não passarem nessa vida, certamente não nos acompanharão na vida eterna, porque lá não há mais lágrimas, não há mais choro. E o fato é, quando passarem, teremos crescido. Teremos nossa fé aumentada, se a nossa fé é genuína, teremos a nossa vida fundamentada ainda mais na rocha que é Cristo.